Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo no momento presente ou em um futuro não tão próximo. Esse é o podcast Respire e Confia. Nele vamos estar convidando dois profissionais da área da saúde para todo episódio juntos estarmos desconstruindo alguns tabus, trazendo luz a alguns questionamentos e fazendo um convite para você confiar e respirar. Fala pessoal, tudo bem? Atila Mello aqui, iniciando mais um episódio do Respire e Confia. Hoje estamos com dois personagens aqui do Rio de Janeiro que vieram diretamente passando aqui por Santa Catarina e consegui parar com eles um pouquinho para poder ter uma conversa muito agradável. Dois profissionais da área da saúde que têm um projeto lindo no Rio de Janeiro chamado Ondas no Arpoador. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto, vamos conversar um pouquinho sobre o esporte como terapia, como ferramenta para a integração do paciente, em especial do dependente químico. Porém, ao longo do episódio vocês vão entender que abrange um número de pessoas muito maior do que necessariamente o dependente químico, um número de pacientes, né? Então, primeiramente, agradecer vocês por estar aqui, agradecer por ter encaixado na agenda. Tito Gomes, Rogério Estelita, sejam bem-vindos ao episódio. Esse episódio vai ser leve, como os outros, descontraído. Então eu queria pedir para vocês iniciar, vocês se apresentar um pouquinho, Rogério. Me conta um pouquinho da tua história, como que tu chegou no projeto, hoje sua principal atividade. Eu sei que você está graduando em psicologia, já formado como conselheiro, já trabalhou em hospitais psiquiátricos, já teve experiência na área da dependência química. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Eu comecei a fazer terapia com o Tito num período muito difícil da minha vida, onde estava certo de que eu teria que operar minha coluna. E eu estava fazendo diversas tentativas para não operar a coluna, mas não teve jeito, cara. Assim, chegou no extremo e eu fiquei sem trabalhar, eu sempre fui autônomo. Fiquei sem trabalho, fiquei desempregado, sem dinheiro e comecei a fazer terapia como último recurso assim de vida para tentar alguma coisa. E durante a terapia com o Tito, ele me sugeriu que eu fizesse um curso de conselheiro, né, em dependência química e alcoolismo. Eu falei, não vou fazer isso não, Tito. Pô, por que eu vou fazer esse curso? Não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com surf. Ele tem tudo a ver com surf, você vai ver, faz o curso. Eu falei, pô, não vou fazer. Ele falou, olha só, vai lá, faz o curso. Sua vida acabou, você vai operar a coluna, você não sabe o que fazer, a sua vida está muito ruim, faz o curso para ocupar sua mente, vai lá, se inscreve. Falou assim, eu fui lá, me inscrevi, achei melhor obedecer, né? Porque naquele momento minha vida estava muito difícil mesmo, minha cabeça não estava legal. E eu fui fazer o curso, me inscrevi, fiz o curso na Evolução, na Tijuca, com a Selene. Um beijo, Selene, eu te amo, né? Obrigado por tudo. E eu fui fazer esse curso e vi que realmente o surf tem tudo a ver com o tratamento para a saúde mental, né? Inclusive do alcoolismo e da dependência química. Eu já comecei a bolar minha monografia do final do curso sobre usar o surf como uma ferramenta terapêutica no tratamento da dependência química e do alcoolismo. E assim eu me apaixonei pelo curso. Durante o curso eu fiz a cirurgia da coluna, cheguei a assistir aulas deitado no chão lá da Evolução, né? Fui muito bem ajudado. E aí eu fui, quando me formei lá, a Selene me chamou para estagiar na Evolução, me senti super prestigiado. Fiz um estágio lá durante 6 meses, até ser contratado pela primeira instituição psiquiátrica. E me iniciei nessa jornada de trabalhar na área para ter experiência, para aprender, né, no campo, como é que faz. Depois de lá, eu trabalhei em uma comunidade terapêutica da primeira clínica que eu fui contratado, do Espaço Village. E depois dessa comunidade terapêutica, eu fui contratado para trabalhar na Vila Verde, em Juiz de Fora, onde tem o hospital psiquiátrico, onde a internação, tem o serviço ambulatório e o centro de convivência. Eu trabalhei lá durante 3 anos, nos 3 setores diferentes, né? Legal. E peguei bastante experiência e criei coragem para voltar para o Rio para montar esse projeto, né? E quando eu voltei para o Rio, o Tito me procurou, perguntou o que eu queria fazer voltando para o Rio, se eu ia trabalhar em alguma clínica. Eu falei para ele, poxa, cara, assim, eu até trabalharia numa clínica, eu acho super importante todos os setores que eu conhecia, a internação com ética, o serviço ambulatório com ética, o centro de... a comunidade terapêutica que tem ética, são momentos importantes do tratamento.
mas eu queria fazer a minha monografia do curso de conselheiro se tornar realidade, porque eu não vejo um formato desse de tratamento, não existe ainda, né? Só existe a coisa dentro do padrão, os setting terapêuticos dentro de 4 paredes, aqui onde a gente mora, né? E eu quero fazer virar realidade esse meu projeto. Aí o Tito me olhou e falou assim, pô, posso fazer junto com você, né? Aí eu falei, que isso, ele sério? E ele comprou esse desafio junto comigo e a gente começou o trabalho do zero, sem ter nenhum paciente ainda como indicação, sem nada. E estamos aí há mais de 2 anos já com esse projeto, que tomou diversos caminhos diferentes, que a gente vai falar durante a entrevista. E é basicamente isso, né, Tito? Basicamente isso. Legal, legal. Pô, que legal. História bem... com certeza aprendeu muita coisa, né? Uma caminhada bem interessante. E a gente vai conversar bastante sobre isso aí durante o episódio. Tito, conta um pouquinho de você. Então, eu entrei nessa história com o Rogério porque eu meio que sempre fui uma referência para ele, né? E eu sabia, ele estava tão inseguro, falei, vou entrar junto, né? Até porque eu não sou o tipo esportista, né? Mas eu vou entrar junto e aí, sabe, vou dar uma segurança para ele. Só que eu também acabei me apaixonando depois que viu acontecendo. Exatamente. Aí eu já vou, na sequência, já vou contar o porquê, né? Quais foram os atributos terapêuticos que eu consegui enxergar, sabe, no surf, né? E no esporte em geral, que hoje em dia eu percebo, né? Mas o meu primeiro trabalho na área de saúde mental, na área não foi nem saúde mental, eu trabalhava com aconselhamento pré e pós-teste HIV em Londres, né? Numa época muito brava mesmo, no auge da AIDS. E aí, depois de quanto tempo lá em Londres? Eu morei 16 anos. 16 anos? Bastante tempo. Aí eu, de repente, era uma época muito braba mesmo, eu tive um burnout. Eu sei que a palavra está na moda, mas eu tive um burnout muito Antes tempo de estar atrás. na moda, já estava tendo burnout. Um burnout e eu trabalhava para a igreja anglicana. E o padre dessa paróquia para a qual eu trabalhava, né, que me sugeriu que eu fosse trabalhar com dependência química. Né? Ele falou, Tito, por que você não vai trabalhar com dependência química? Eu falei, porque é um povo muito complicado, não quero. Eu falei, mas você, aqui dentro do centro, você é o que mais tem paciência para trabalhar com eles. Ninguém quer trabalhar com os dependentes químicos. Né? Você vê que você foi contratado para trabalhar aqui por conta das línguas que você fala, né? Para atender os estrangeiros. No entanto, você atende mais inglês do que os outros, né? Aí eu olhei e falei, é meio que verdade mesmo. Mas fui achar um curso, né? O curso que eu queria não tinha na Inglaterra, né? Falei, não, o curso que eu queria não tem na Inglaterra, só tem nos Estados Unidos. E nisso apareceu esse curso na Inglaterra. Aí eu fui fazer o curso sobre dependência química, que é o curso da Hazelden, que é uma meca. Aí eu fui fazer esse curso, fui contratado pelo Priory Hospital em Londres e estava trabalhando lá na área de dependência química, e é um hospital psiquiátrico muito grande, com essa ala de dependência química. Quando uma amiga brasileira, uma conhecida, falou que ia abrir um centro aqui no Rio, e ela falou, um centro de alta classe, papapá, e era um hospital de rico, que eu trabalhava aquela coisa assim, bem classe alta, né? E aí ela falou que ia abrir isso, e ela queria alguém com experiência, papapá. Falei, tá bom, eu vou, mas eu só vim porque eu estava fazendo um curso sobre a família, né? Terapia sistêmica familiar e organizacional, modelo Milão, mas eu morava na Inglaterra, quer dizer, aquilo, atendendo e vendo só a família anglo-saxônica, porque falei, sabe que seria interessante eu passar um tempo no Brasil, né? 1 ano mais ou menos, né? Que foi o que eu vi. Eu vim para passar 1 ano só no Rio. Né? Só que daí eu me apaixonei e acabei ficando no Rio de Janeiro, né? Trabalhei um tempo nessa clínica e depois saí de lá, passei por outros locais, né? Tive uma comunidade terapêutica e até 2 anos e pouco atrás que eu resolvi só trabalhar em consultório, e o Rogério surgiu com essa ideia, eu comprei e estamos aí. Né? Já nessa caminhada. É, legal. Eu vejo que o esporte, ele tem tanto ganho, né? Tantos benefícios que a gente vê, enfim, no dia a dia. Mas eu sinto que falta evidência, né? Falta estudos com evidência dos ganhos reais, por exemplo, num tratamento para dependência química, num tratamento para uma situação de depressão com bipolaridade, num tratamento, enfim, de um paciente psiquiátrico, qual que é o ganho em escala, né? Como que a gente consegue fazer teste e o ganho em escala desses pacientes?
para conseguir, enfim, estar publicando e estar fazendo, tá trazendo para outros serviços, né? Porque acho que os serviços eles vão sempre se baseando muito nessa questão de, olha, o que a gente tem de evidência no mercado para poder estar fazendo as experimentações, né? Então, eu sinto que esse é um caminho que a gente está trilhando, então não sei se vocês têm essa visão também, porque eu sei dos ganhos comigo, né? Sei dos ganhos pessoais. Eu, sou faixa preta de jiu-jitsu, eu salto de paraquedas, eu gosto de fazer trilha, pra mim é muito claro o dia que eu tô estressado, que eu vou no final de semana e eu consigo me desligar, e eu consigo ir lá e eu vou dar um treino meio-dia, e como que eu saio, eu sei, mas trazer isso para uma metodologia, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, sobre como que o esporte pode vir a ser uma ferramenta de inclusão, né, no tratamento. Então, você estava falando, realmente falta muita informação empírica, né? Falta dados empíricos, sabe, que sustentem, né? Porque uma boa ação necessita de uma boa teoria, né? Então, falta realmente dados empíricos para a gente poder falar sobre os ganhos, né? Porém, eu estava fazendo um curso chamado A Clínica das Toxicomanias, na UERJ, no NEPAD. E esse curso é baseado num livro de um sujeito chamado Claudio Livinstein. Em um determinado momento ele fala que ele não acredita na recuperação de adictos porque tiveram níveis de prazer tão intensos que nada se iguala. O que é verdade. Não adianta falar, olha o pôr do sol, olha o cachorrinho, olha o sorriso do seu filho, porque isso é emoção. E a emoção é uma coisa linear. E a droga, ela é sensação, é pique. Né? Mas aí ele fala, porém, se essa pessoa conseguir encontrar alguma coisa que seja tão apaixonante quanto a droga, aí ela vai conseguir. E eu comecei a perceber, a ver isso em pessoas que eu vi. Primeiro foi em um futevôlei. Né? Eu vi do futevôlei, eu vi que 50% da recuperação dele era porque ele se apaixonou pelo futevôlei. Né? Outros pela luta. Né? Eu conheço vários faixas pretas, sabe, jiu-jitsu, sabe, judô, que foi que aquilo é o esporte é realmente metade da recuperação se deve a essa paixão por alguma coisa onde a droga iria atrapalhar. Tem gente que se apega à espiritualidade. A espiritualidade, aí você tem outras, né, mais o esporte, né? Então, sabe, a luta, o jiu-jitsu, você estava falando aí, nós lembramos de uma pessoa que nós conhecemos que faz pulo de paraquedas. Ele só não luta, né? Ainda, né? Ainda, né? Quem Mas sabe ele não vai lutar daqui a pouco. Pulo de paraquedas, corre, a corrida também, a corrida é outra, porque são coisas que estimulam a produção de neurotransmissores. Sim. Né? E aí a adrenalina é, sabe, emocionante. Sabe? Você pega, sabe, especialmente nos usuários de cocaína, né? Onde a adrenalina é muito, muito presente. Sim. Então aí eles conseguem, sabe, vão lá, faz bungee jump, sabe, pula de avião, Sim. pula. Tem aquele pico muito forte. Né? Exatamente, é uma produção. E o surf, falando do surf em específico, no surf você tem os dois. Você tem a sensação e você tem a emoção. E aí você tem a emoção linear, você tem o silêncio do mar, você tem o mar e você tem a sensação... O sol nascer do mar, meu Deus, eu não falei aqui porque eu sou faixa branca 2 graus, né? Mas eu me arrisco de vez em quando. É fantástico. Então, sabe, muito, e aí é emoção, é linear. Sim. Mas você tem também a sensação de descer a onda, a sensação de pegar a onda, a frustração. E aí, então, como ferramenta terapêutica, é fantástico o surf, né, Rogério? E Tito, como é que você sabe desses benefícios do surf? Fala aí pra gente. Porque tem tem um ditado em inglês que fala, né? Sabe, botar o teu bolso onde a sua boca está. Sim. Né? Sim. Aí eu fui fazer com ele sabe, só que aí eu tive que surfar. Sim. Né? Imagina eu tô com 67 anos agora, eu tinha 64, Sim. sobrepeso, Sim. né? Mas, sabe, eu ia falar sobre surf terapia, Sem tentar. tive que surfar. E gostou? Gostei, adorei, pô, achei o máximo, aquilo que eu te falei. Aí eu percebi a sensação, a emoção, foi aí que me deu essa epifânia, sabe, essa visão, sabe, da diferença. Eu falei, pô, hoje eu tive sensação e tive emoção. E acho que é mais ainda gratificante, porque
com 64, você se dispor a iniciar um novo esporte. Não é um novo esporte, vou iniciar a corrida, vou iniciar bocha. Não, é um novo esporte que é um esporte, tipo assim, é um esporte desafiador pra caramba. É um esporte que, De jovens, né? É porque quem já, tipo, faz certo desde criança, é uma coisa que já tá no DNA, né? Mas para começar depois de uma certa idade é muito difícil. Então acho que. Mas aí isso dobra, eu acho que a questão do tipo assim, do senso de merecimento. Meu Deus, fui ali e fiz. E eu vou dar um exemplo. E como isso é fantástico, porque existem estudos em relação. Eu vejo que muitas vezes a gente vai entrando nos 50, 60 e a gente vai se acomodando, né? E a gente para de querer aprender o novo, de querer se desafiar, e a gente acaba ficando naquela. Parando de criar assim, novos neurotransmissores, né, no nosso cérebro. Então, quando a gente consegue fazer isso, é algo fantástico, traz a sensação, a energia. Eu vejo como meu pai, assim, eu convenci ele esse ano, ele começou a fazer jiu-jitsu. Ele também tem 65, acho que ele fez, ele fez 66 agora recentemente. E começou a fazer e tá, nossa, ele tá amarradão, e ele vem, não sei o quê. E aí eu dei um livro pra ele, pai, depois escreve as posições pra tu lembrar, porque ele tinha uma dificuldade pra lembrar do que ele tava aprendendo. E tá assim, parece que é outra pessoa. Então, eu acho muito interessante isso que o esporte traz pra gente, né? Essa possibilidade do novo, né? E é fantástico. Então, e aí poder trazer essa questão do surf junto no tratamento, cara... E falar isso porque o Tito, quando começou a trabalhar no projeto comigo, ele não pisava nem na areia, né? Uhum. Ele queria mandar azulejar a areia da praia inteira pra não pisar na areia até chegar no mar. Aí eu falei, Tito, olha só, agora a gente vai trabalhar na praia. Sim. Aí ele me olhou assim, meu Deus, como é que vai ser? Sim. E a gente começou a trabalhar e ele aceitou o desafio, né, cara? Legal. Tanto que ele agora fala da experiência do surf, eu não preciso nem mais falar, né? Ele fala... E como que começou, por exemplo, como que vocês anunciaram em algum lugar, como que foram os primeiros pacientes ali? Pacientes que vocês chamam, que estão ali fazendo parte do projeto? A gente chama alunos? como cliente, aluno, na verdade, alunos, né? Nem mais clientes, a gente chama de alunos. Como que foi esses primeiros alunos chegando? Aí foi indicação, né? O primeiro aluno foi indicação. Eu tinha o Tito como referência, né? Que ele trabalha mais tempo na área de saúde mental. Sim. E minha maior experiência na área foi em Juiz de Fora, não foi no Rio, né? Então a gente teve a indicação do primeiro aluno. E no meio do caminho, uma outra aluna que já fazia aula veio a se tornar uma pessoa com deficiência visual. Ela perdeu a visão. Ela ficou com 3% da visão de um lado e 5% do outro. E aí a gente começou a adaptar as aulas de surf para pessoas com deficiência visual. Também veio o afilhado de batismo do Tito, que tem paralisia cerebral, também querendo surfar. Como que faz essa mecânica no caso do aluno com paralisia cerebral? Cada caso é um caso. Sim. Cada caso a gente estuda de uma maneira, como a gente vai entrar no mar e a gente define uma estratégia. Hoje tem mais pessoas junto ali no time? Tem pessoas que me ajudam, um professor específico não, assim, né? Sim. Tem uma dificuldade de conseguir alguém, mas eu tenho bastante suporte dos outros professores locais do Arpoador. Ah, que legal. Que me ajudam bastante, porque tem pessoas que a gente precisa de mais de um instrutor na água para poder conseguir dar a segurança necessária para que essa pessoa possa surfar. Entendi. Esse menino da paralisia cerebral, ele precisa de, no mínimo, 3 pessoas, né? Ele desce na onda de joelho. Então a gente foi estudando uma técnica que a gente conseguisse com segurança, conseguir que ele surfasse sozinho, né? Numa onda de joelho. E a pessoa com deficiência visual, a gente foi desenvolver uma técnica para pessoas com deficiência visual poderem surfar. Eu fui no Instituto Benjamin Constant para estudar as técnicas que eles usavam no goalball, nas atividades físicas dele, no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de reabilitação para pessoas com deficiência visual. E eu fui lá, estudei como funcionava e fui colocando em prática na praia. E assim a gente foi desenvolvendo técnicas para trabalhar com pessoas com alguns tipos de deficiência. E expandiu dessa forma. Aí depois chegou o primeiro aluno com autismo, né? O primeiro aluno autista. E aí chegaram outras crianças também autistas e a gente foi aprendendo e adaptando a atividade, né? A aula para cada indivíduo. E está chegando cada vez mais autistas.
Foi bom você ter lembrado que está chegando bastante. Aí nós começamos também, a gente começa a estudar Sim. sobre, estimula a gente buscar, né? a buscar mais conhecimento. Mas o Rogério falou uma coisa aí, né, que eu quero acrescentar, que é a ajuda que nós temos ali no Arpoador. Né? A comunidade é muito receptiva, sabe? Eles são muito acolhedores. Então, os outros professores conhecem o nome dos nossos alunos, sabe? Eles veem, eles têm um carinho muito grande. Então, eles, às vezes, veem que a gente está meio que de saia justa, como é que a gente vai fazer? Eles se oferecem, eles chegam junto. Então, e isso reflete também na areia. Né? Porque o tratamento não é só dentro d'água, sabe? É depois, é na fala, o que eles chamam da resenha. Sim. Né? Eu vim hoje, não vim nem para entrar na água, não, eu só quero ficar na resenha. Né? Que a gente faz a roda de conversa, que a gente avalia como é que foi, como é que não foi. Então, muitos deles, eu muitas vezes chego lá e nem não entro na água também, né? Que eu fico só na resenha, a gente fica ali só acolhendo. Que na dependência química você tem muito isso também, né? Sabe, a necessidade do acolhimento, de pertencimento. Então, né? E aí funciona muito dessa maneira. Eu fico dentro d'água, eu faço acompanhamento dentro d'água com os alunos e o Tito fora d'água. Eu fico entrando com as pessoas, dando aula, e o Tito fica fora d'água recebendo, fazendo uma interação antes das aulas e depois a roda de conversa depois da aula, né? Legal, que interessante. E funciona mais ou menos dessa maneira. Esse trabalho de vocês, eu vejo que ele é muito integrado, né? A pessoa não necessariamente tem que sair do meio dela para uma internação para estar recebendo um tratamento, né? Onde ela vai estar recebendo tratamento tanto no meio da atividade, depois vai ter esse acolhimento, né? Às vezes o acolhimento vem antes da atividade, enfim. O que vocês pensam em relação à redução de danos? Acha que é funcional? Acha que não? Acha que tem seu papel? Como que isso se dá e se vocês trabalham dessa maneira? Eu brinco que tem alunos que não fazem nenhum tratamento, pelo menos com a gente, né? Sim. Que a gente saiba, né? Porque uma mente que não tem nada é uma mente mal examinada. Então, não necessariamente as pessoas precisam vir indicadas de uma internação ou de um ambulatório. E eu tenho acompanhado alguns casos de redução de dano de sucesso lá no nosso trabalho. Tem um aluno que ele ficou em situação de rua alguns anos, fumando crack, né, cara? Ele está 2 anos e meio fazendo redução de danos, ele está trabalhando, está estudando, está pegando onda. Então eu vejo assim funcionando também a redução de danos. Né? Porque eu trabalhava com redução de danos na Inglaterra. Então, não na clínica onde eu trabalhava, mas quando eu fazia a entrevista pré e pós-teste HIV, era um centro de acolhimento para pessoas com HIV, e lá era a redução de danos. Né? A gente ensinava, porém, com o objetivo final da abstinência. Né? Porque não é que lá vai trocar uma droga pela outra. E aí qualquer tratamento é melhor do que nenhum tratamento. Né? E aí a gente ainda vai falar hoje sobre modelos de tratamento, né? E a gente vai ter que passar por isso também. Né? Eu também, assim, essa questão do... Mas foi bom tocar nesse assunto, porque fica essa questão, redução de danos, abstinência total, e fica uma guerrinha boba entre uma abordagem e outra, que na minha opinião não tem que existir, porque se tiver ética, você vai saber encaminhar a pessoa para abstinência total, se ela tiver necessidade, ou primeiro para redução de danos, para possivelmente ou não chegar a uma abstinência total. Tudo vai variar do contexto da pessoa, né? E da ética da anamnese, né? E do profissional que está acompanhando. Porque senão a pessoa fica forçando uma pessoa que tem critério para abstinência total na redução de danos e uma pessoa que tem critério para redução de danos na abstinência total. E a gente vê essa briga de ego aí que não vai chegar a lugar nenhum. Pronto, falei. E aí, esse curso que eu falei da UERJ sobre a clínica das toxicomanias, né, a minha monografia, você entende ela se você lê o título e lê a última linha, né? Porque a abordagem essa abordagem é muito psicanalítica, né? Eles são muito críticos com todas as outras abordagens, né? E aí a minha monografia eu nomeei de Irreverência, é o título. E a última linha diz: devemos, portanto, reverenciar o nosso paciente e não a nossa abordagem terapêutica. A minha reverência, e usei a palavra paciente porque ali não tinha que usar, né? Mas é isso, a minha reverência é com a pessoa,
sabe? Eu não vou referenciar a minha abordagem terapêutica porque a minha funciona mais do que a outra. Não, funciona para cada pessoa. Né? Cada pessoa vai responder de uma maneira. Né? E isso que eu e o Rogério juntos também foi por conta do engessamento, sabe, que muitas vezes acontece em algumas abordagens terapêuticas, que promovem a inclusão de muitos e a exclusão de outros. Né? Então a gente meio que quis fugir disso. Tá. Vamos falar então, aproveitar esse gancho e já falar sobre os diferentes tipos, né, de modalidade de tratamento que a gente tem hoje. Vamos focar aqui, né? Então, hoje os principais seriam comunidade terapêutica, hospital psiquiátrico, internação, hospital dia, né, que a gente faz esse meio do caminho, né, entre a internação e uma abordagem ambulatorial, né. Também temos a abordagem ambulatorial. E já teve experiência andou nesses três segmentos, né? O que vocês trazem, né, com isso, com essa bagagem que vocês adquiriram, que podem estar aqui adicionando para a gente poder estar conversando? Na realidade, a gente está falando desses modelos, mas nós temos algumas abordagens terapêuticas para além disso aqui. Nós temos a abordagem moral. É um safado sem vergonha que, se criar vergonha na cara, vai parar de usar. É a abordagem moral. Sim. A abordagem religiosa é um pecador e, se parar de pecar, ele vai parar de usar drogas. A abordagem exclusivamente psiquiátrica. Se eu acertar a medicação, ele vai parar de usar. A abordagem psicanalítica. Né? Se descobrirmos a causa do sintoma, ele vai parar, sabe? Vai parar de usar. E você tem a abordagem multidisciplinar, né? Que é o modelo Minnesota. Né, uma abordagem, sabe, diferenciada. E aí, dentro do modelo Minnesota, você tem, né, as variações. Você tem a comunidade terapêutica, você tem a clínica de reabilitação, o rehab, né, e você tem o ambulatório. Né. Existem muitas variáveis dentro dessas, porque dentro da comunidade terapêutica, existem abordagens diferentes. Existe a abordagem religiosa, existe a abordagem moral, e existe o modelo Minnesota, né, que é o modelo dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Sim. Né? E você tem dentro de clínicas, você tem a abordagem psiquiátrica, você sabe, a pessoa só vai, porém, algumas outras não. Dentro da própria clínica, você tem a abordagem de 12 passos também. Né? E, muitas vezes, psicanalítica também. E você tem o ambulatório. Né? E no ambulatório, normalmente, são os 12 passos, e aí a pessoa ela passa o dia dentro de uma clínica, né? E à noite vai embora para casa. Né? Eu acho que uma combinação, né? Você pode pegar o melhor dos mundos. Né? Primeiro, uma desintoxicação no ambiente fechado, seguro, eu acho muito pertinente. Né? E aí você avalia aquela pessoa em si, sabe? Ela consegue fazer o ambulatório, ela consegue, como é que ela está. E aí, de repente, já colocar essa pessoa para fazer o ambulatório. Existem outros que vão precisar passar mais tempo. Aí, de repente, a comunidade terapêutica é mais interessante do que um hospital psiquiátrico. Então, sabe, são muitas variáveis. Né, Rogério? Sim, eu volto a repetir. Ética. Eu acredito que se tiver ética e não tiver essa briga de ego, né, você consegue direcionar para esses formatos que o Tito acabou de citar, né? Se você tiver uma ética ali na hora da anamnese, da chegada do paciente, olha, esse paciente realmente precisa estar aqui no ambiente protegido para passar o momento mais difícil do tratamento dele em um ambiente protegido. Olha, esse paciente vai precisar de mais tempo. Será que se ele tem uma comunidade terapêutica com ética, né, que ele possa passar mais tempo fora desse ambiente hospitalar antes de voltar para a sociedade? Tudo vai envolver a ética, na minha opinião. E tendo ética, você consegue. Olha, vai para o ambulatório agora. O ambulatório é de extrema importância. Uma pessoa que acaba de sair da internação não ser jogada aos leões. Sim. Cara, se você saiu da internação hoje, vai lá, tá? Tchau. É uma crueldade, isso é uma maldade com a pessoa, né? A pessoa ter um serviço... Vive a tua vida. Vive a tua vida aí, velho, dá o teu jeito, né? Eu uso o paralelo, a pessoa fez uma transfusão não, um transplante de coração. O tratamento é um transplante de alma, na realidade, né? Sim. Ela fez um transplante e sai e vai correr uma maratona. Sim. Sabe? Não, tem que fazer a fisioterapia. Porque a vida é isso, é maratona. Sim, Muito que acorda até dormir é maratona. E o ambulatório é muito importante nesse momento, né? Para a pessoa fazer a fisioterapia ali, né? Antes de voltar para
para a vida, ter um ambiente ali protegido. E aí entra também um dos nossos questionamentos. E fora do ambulatório, onde tem um setting terapêutico também já dentro da sociedade para o indivíduo socializar mesmo, né, na real, né? Que aí entra o... Mas tem uma questão antes, uma questão delicada, que é a formação de profissionais. Né? Ética. A formação de profissionais. Ética. Porque sabe, você tem muitas pessoas, sabe, que entram em recuperação pelos 12 passos, e aí elas viram especialistas de um caso só, o delas. Aí elas sabiam. E não tem um treinamento específico, sabe? É necessário você fazer um treinamento, você ter um profissionalismo. Né? Sabe, a grande maioria dos conselheiros de dependência química são eles são adictos em recuperação. Muitos fizeram o curso, e outros, né, que daí são essas comunidades clandestinas, né, sabe? Onde a experiência deles, né, que não passaram por tratamento, eles só entraram, sabe, direto da rua. É complicado. Né? É complicado porque a gente não quer aqui falar mal de colegas de trabalho. Né? Mas eu não diria nem que são colegas de trabalho, na realidade é uma coisa meio pirata. Né? Não vejo que a gente está falando mal, né? Eu acho que prejudica mais do que ajuda. Precisa né? admitir que existe esse tipo de instituição, esse tipo de profissional que acaba manchando as pessoas que trabalham com ética, né? Não, e daí a lógica ajudou muita gente. Eu digo, ok, ajudou muita gente. Quantas prejudicou? Sabe? Não pode ficar só daquelas que foram ajudadas. E quantas que foram prejudicadas por aquilo? Sabe? Que pega um pavor sabe, de abordagens diferentes. Quantas pessoas que não têm critério para estar naquele lugar estão, né? Estão sendo prejudicadas pela falta de ética, né? Isso precisa ser falado, né? Porque a pessoa abre uma instituição e quer o lucro a todo custo, né? Esquece não, né? Sabe que está trabalhando com vida, mas bota o dinheiro na frente da ética, né? Aí também vai muito... Aí a gente entra numa situação de que a gente vive num país regido por regras e leis que vão vigilância sanitária, conselhos, né? Os conselho de medicina, conselho de psicologia, conselho de enfermagem, conselho de farmácia, né? Então, locais sérios, eles vão ter que ser regulados por esse conselho, eles vão ter que ter o alvará desse conselho de funcionamento e eles vão ter que estar em dia com as obrigações dele. Então, acho que vai muito de uma questão de uma educação também com os próprios... Geralmente, quem interna são os familiares e pacientes, enfim, todos os clientes, possíveis clientes desses locais, deles buscarem essas informações, né? Antes de deixar o seu ente querido, né? Será que esse local, ele tem ele tem os alvarás necessários para estar funcionando? A estrutura dele condiz? E aí vai muito da questão de... valores, porque, enfim, a gente trabalha num país que a gente teve uma redução de leitos psiquiátricos nos últimos 20 anos, então muitas pessoas ficam desassistidas porque a gente não tem leito suficiente para as pessoas que necessitam. A gente sabe que esse número ele vem aumentando, principalmente pós-pandemia. Então essas pessoas elas ficam desassistidas porque elas não têm leito em SUS, porque os leitos são concorridíssimos. Os que existem são leitos de procedência duvidosa, porque saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, internação pública, eu tenho 2 pés atrás em relação aos leitos psiquiátricos públicos, né? Os privados a gente já tem muita experiência boa. A gente estava falando sobre algumas experiências boas ali que eu pude visitar, que vocês comentaram também no Rio de Janeiro, sobre outros lugares, mas também tem muita experiência ruim, então... E a família fica meio perdida, porque... E aí, muitas vezes a família não tem condições, porque é caro, uma internação psiquiátrica é caro, porque para você manter uma estrutura de um hospital psiquiátrico é extremamente custoso, então não tem para onde correr. Então se você acha um lugar, um hospital psiquiátrico, que ele vai te fazer uma promessa X por um valor, tem coisa errada aí, porque ele não está respondendo uma coisa. Pois é, você tocou um nome ótimo, que estava faltando na nossa conversa, que é a família. Né? O envolvimento da família no tratamento, né, aumenta em 70% a chance de recuperação. O envolvimento, porém, num bom tratamento. Sim. E uma família que, na realidade, ela já queira algo melhor. Sim. Porque muitas famílias elas não olham para a internação como um tratamento, e sim como um castigo. Sim.
Sim. Né? Elas falam assim, não, ela tem que ser punido, vai ser internado. Sim. Né? E a ameaça de internar não é aquela ameaça, olha, nós vamos tratar você. Não, você vai ser internado. Sabe, tipo, Sim. sabe, você vai sofrer um castigo e o seu castigo vai ser uma internação. Mas aqui a gente vive uma mentalidade, bicho de 7 cabeças, né? Que traz toda essa aura de que a internação é algo, meu Deus, é algo penoso, né? A pessoa... É uma punição, não é um tratamento. Né? São os dois extremos, né? O nosso a gente vive esses objetivo é dois tratar. extremos. E eu já falei sobre isso algumas vezes e eu repito, né? Essa é uma bandeira que eu defendo muito. A internação é a oportunidade de um recomeço, de escrever uma nova história, né? Então, eu tenho relatos assim que são esses relatos como esse que me fazem, sabe? Nossa, que é gostoso de ouvir assim, de gente que, muito obrigado, pô, ele foi uma situação muito legal e isso, e agora a família, e aí daqui 6 meses manda e-mail dizendo que voltou pra faculdade, ou de que noivou, enfim. Isso pra mim, nossa, eu fico muito gratificante. Sabe, é o máximo, né? E aquilo que eu te falei, eu tenho formação em terapia sistêmica familiar, né? E muitas vezes a família, né, fala, mas Tito, ele era bem melhor. Sim. Quando eu estava usando. Sim. Né? Porque por conta da doença familiar. Claro. Muitas vezes a família está tão adoecida quanto o próprio paciente. A gente sabe que a questão da codependência e tudo mais. Como que a família pode ajudar? Eu falo assim, olha, se não atrapalhar, já está ótimo. Se não atrapalhar... Já está excelente. E aí, às vezes, tem uma palestra que eu faço quando estou trabalhando numa clínica, né? A gente faz o Dia das Famílias. E aí eu falo, olha, você tem 4 tipos de família. A família autoritária, a família com autoridade, a família negligente e a família com autoridade. Né? E aí a autoritária é aquela sabe, vai fazer do jeito que eu quero. Sabe, né? Você tem a família com autoridade, né? Fala, nós vamos, sabe, fazer, né? Sabe, tudo direitinho. Né? Ela trata a família com autoridade. Você tem a família negligente, que não está nem aí. E você tem a família permissiva. Né? Eu falo assim, eu prefiro que use dentro de casa, que use na rua. Né? E aí eu explico os tipos de família e falo, dessas famílias, só tem uma que não vai apresentar, que não vai ter erro. Só tem um tipo de família que não erra. Né? A família com autoridade. Qual família que não erra? A família com autoridade. A única família que não erra é a negligente. Porque a negligente não faz nada. Sim. Então, sabe, um erro é uma evidência de que alguém tentou alguma coisa. Isso. Né? Daí, errando que a gente constrói uma... então a família com autoridade não vai ter dependência química? Vai. Mas a maneira de abordar a doença, porque é uma doença, ela vai aparecer em todos os tipos de família. Sim. Porque é uma doença. Sim. Né? Mas a que vai melhor abordar... Ok, sabe quais os caminhos a serem traçados agora a partir do momento que temos um doente na nossa família? Sim. Né? Então, aí é a família, onde você vê uma família que se junta e a integração delas no tratamento aumenta muito as chances de recuperação. Família... É incrível como a gente vê as questões de uma família que está presente e buscando a diferença que tem, né? E também entendemos que tem casos de família, a família também já às vezes fica totalmente desestruturada, porque muitas vezes a gente vem de 1, 2, 3, tem pacientes que eles entram num ciclo assim de vai e volta, internações e tudo mais, e a família também vai cansando, né? Vai desgastando, vai né? Cansando também, né? Então a gente entende assim e até falar um pouquinho essa questão da recaída, né? Da recaída, muitas vezes faz parte do processo terapêutico, né? E como que como profissional olha isso, como que a gente consegue, o que a gente dá para isso e qual que é o suporte que a gente dá para a família em relação à recaída? Então, a nossa abordagem é principalmente, sabe, Carl Rogers, terapia centrada na pessoa, onde nós acreditamos profundamente no poder de recuperação do ser humano. Legal. Né? Então a gente vai sempre olhar e sempre achar que a pessoa... Otimismo, sempre acreditando. Não é um otimismo, na realidade é uma crença mesmo, de que todo ser humano tem em si, sabe, a força inerente, sabe, para entrar em recuperação. Legal, legal, isso é interessante, gostei dessa abordagem. Não importa, né, o número de recaídas, a gente sempre olha para os nossos alunos dessa forma, né? Sim. E tivemos alguns casos interessantes de alunos com dezenas de internações. Dezenas, com 30 e poucos anos de idade. Ciclo.
dezenas de passagens pela cadeia, né? E que chegou lá, chegou até nós e teve um bom desempenho no nosso tratamento, né? Foi tratado da mesma maneira, dessa maneira, né? Com essa crença e desenvolveu bem, ficou um tempo bom em abstinência, conseguimos até um emprego para ele, né? Poxa, e as pessoas não acreditavam, assim, né? E é por isso, né? Para continuar olhando o indivíduo... Vocês criam um senso de comunidade ali, né? Sim. Mas aí você falando, sabe, disso, né, Rogério? E tem uma questão que são os lugares que dizem, né? Nosso índice de recuperação é altíssimo, nosso índice é assim, é assado, né? E eu sempre falo, pera um pouquinho, aquilo que tu falou exatamente no começo, a falta de dados empíricos, né? Porque o que é o sucesso de tratamento? A pessoa ficou internada 30 dias, saiu, ficou 6 meses sem usar e recaiu. Foi um sucesso ou não? A pessoa passou 30 dias internada, saiu, usou uma semana depois não usou mais. O tratamento foi um sucesso ou não? Sabe? Então, qual vai ser o critério que você vai... sucesso e o que não é sucesso. O que vocês me dizem? 5 anos. Depois de 5 anos, você pode dizer que foi um sucesso ou não. Sucesso. A pessoa que teve um lapso, que teve uma recaída, mas continuou limpo, seria um meio sucesso. Interessante. 5 anos é uma medida, uma métrica. É uma métrica, sabe, é um dado empírico da pessoa durante 5 anos. Perfeito. Né? Porque 5 anos, normalmente, é o tempo que dura um estresse pós-traumático. Entendi. Sabe, o estresse pós-traumático, depois de 5 anos, ele, sabe, diminui. Inclusive para a família, que a família fica, sabe, com estresse pós-traumático. Com certeza. Com certeza. Olha só que interessante. E essa questão dos dados, a gente não vê muitos dados em relação à internação e ao... Até porque o acompanhamento, né, nos 60, 90 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, exige investimento em pesquisa e tudo mais, mas é bem interessante. Até vou dar uma olhada, ver se tem alguma coisa de artigo nesse sentido, né? Eu desconheço. Entra em Hazelden. Né, onde vai ter mais probabilidade de Hazelden, você tem bastante dado empírico. Bedford Clinic, você também consegue acessar ali. Essa, de novo, né, a questão do que a gente iniciou. O esporte, ele muda vidas, né? Eu vejo ali, eu iniciei na comunidade terapêutica ali no Instituto Redenção, eu iniciei em 2017, eu era faixa marrom ainda. A dar aulas de jiu-jitsu lá para o grupo. Lá, a comunidade terapêutica lá é uma comunidade terapêutica voltada para dependentes químicos, né, em reabilitação. Então, são pessoas que vêm, a maioria em situação de rua, vêm bem debilitados e tudo mais, e os pacientes que aderiam o tratamento, a partir do 2º, 3º mês, eles tinham essa possibilidade de estar fazendo aulas de jiu-jitsu, eram 2 vezes por semana. Aí eu iniciei, eu não consegui dar continuidade, porque eu não consegui encaixar com as minhas demandas, mas hoje a gente custeia ali um professor e para estar continuando o projeto, né, lá no Instituto. E é muito legal, porque agora a gente evoluiu, o professor hoje é o Snyder, abração Snyder, e ele faz um trabalho muito legal, porque ele leva os internos para campeonatos de jiu-jitsu. Depois, os que já têm 2 a 3 meses de jiu-jitsu, já começam, já tem um conhecimento maior e já ficam aptos a participar do campeonato. E aí teve interno que ganhou, medalhou no campeonato e tudo mais. E isso a gente conseguiu ver, porque muitas vezes são 60 internos lá na fazenda. E às vezes tinha 2, 3. O jiu-jitsu é difícil, o jiu-jitsu é desafiador, o jiu-jitsu tem uma série, então às vezes a pessoa não quer, e não é pra todo mundo, tá tudo bem. Mas aí quando tem as questões do campeonato e tudo mais, começou a vir gente, aí hoje, esses dias tinha, sei lá, 12, 15 pessoas fazendo ali, e tem gente que saiu do tratamento e continuou fazendo jiu-jitsu, já agora usa como... Porque o jiu-jitsu ele tem muito uma coisa que eu acho que é parecida com o surf, que é um senso de comunidade, um senso de pertencimento, e querendo ou não, é uma comunidade que você... tá se puxando para bons hábitos. Você está se puxando para a questão de uma dieta, porque você sabe que isso vai te ajudar na tua performance. Está se puxando na questão do... você sabe que álcool, você sabe que drogas não vão combinar com uma boa performance. Então, eu acho que tudo que traz esse ambiente é válido. Principalmente quando a gente está falando de dependência química, a gente fala da questão dos hábitos, lugares e... Hábitos, lugares... Pessoas. Hábitos, você lugares, tocou pessoas. 2 pontos muito interessantes aí, Átila, que é assim... O jiu-jitsu não é para todo mundo. Sim. O surf também não é para todo mundo, né? Mas a necessidade de dentro de um tratamento para
questões de dependência química, ter essa opção multi. A gente tem que ter o direcionamento multi, né? Essa questão de um direcionamento só é muito complicado, né? Sim. Nem todo mundo vai se identificar com o jiu-jitsu, mas teve gente que se identificou com o jiu-jitsu. Então esse pessoal, de repente, ele passaria pelo CT e não ficaria lá, se não fosse o jiu-jitsu. Então ter essas opções dentro de um espaço de tratamento é muito importante. Porque, 5 pessoas aderiram ao jiu-jitsu. Pô, já são mais 5 pessoas que aderiram ao tratamento. Legal. Dentro de um critério tão difícil, né? De uma adesão tão difícil de tratamento, que é a realidade que a gente vive, né, cara? Sim. Porque nosso trabalho, ele é extremamente penoso, né? O provável do nosso trabalho é a tragédia, né? Sim. A maioria das pessoas que passam por uma internação de dependência química vão morrer. Sim. Né, tragicamente, não vão alcançar um período longo de tratamento. Então, dentro dessa realidade cruel, ter mais opções para conseguir salvar um número maior de vidas é um caminho que eu acho muito interessante. Uma vez eu estava com um grupo na internação, estava com um grupo, né, e eu falei, olha, nós estamos aqui em 12 pessoas, daqui a 5 anos, 4 de vocês estarão mortos. Eu falei, 4 de vocês estarão mortos daqui. Esse é o... São os dados, mostram isso. São os dados. Né? Depois de 3 anos, uma ligou e falou assim, Tito, já passou. Né? Morreu fulano ontem. Né? Então, e aí é penoso. Porque e dói sempre na gente. Eu falo assim, vocês não estão acostumados. Não, a gente não está acostumado, não. Possível. A gente sempre fica. Sim. Eu fico. Sim. Não se acostuma, né? Quando tem um suicídio, são sempre mortes trágicas, geralmente mortes trágicas, né? Sim. Então é sempre impactante, né? Alguém tirar a própria vida e é isso. Não é fácil. E quando tem essa opção, vou voltar a bater nessa tecla, tem que ter essa opção multi. Sim. Tem que ter ética para direcionar, porque só assim a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Com certeza. E conseguir reduzir essa tragédia, né? Diminuir o número da tragédia, né? Então vamos ter ética, pessoal, vamos tratar as pessoas com amor, vamos ter essa visão multiprofissional que a gente vai conseguir melhorar esse índice. Eu tenho fé nisso. De olhar as pessoas como indivíduos. Sim. Sabe? Não adianta olhar, né? Sabe? Inclusive, quando eu fiz o curso, né, me foi falado assim, no dia que você olhar para um paciente e achar, não, ele é igualzinho àquele outro paciente que eu tive, você não pode mais trabalhar. Né? Porque ele não é igualzinho àquele outro paciente. Né? Ele é só mais um indivíduo. E é isso, a gente tem que olhar para cada um individualmente. Sim. Né? O que vai funcionar para ele não é o que vai funcionar para mim. Com certeza. Né? A minha, uma coisa que até o meu filho de vez em quando repete, ele fala, pai, né, semelhantes experiências não significam semelhantes reações. É isso. Né? Sabe? E aí você falou de uma coisa muito importante que para mim foi o grande desafio desse trabalho na praia. Eu dou aula de surf há uns bons anos, assim, e tem uma técnica para aprender a ficar em pé na prancha. A gente tem um treinamento na areia que repete na água. E eu trabalhei dessa forma durante anos, até chegar um aluno que não enxergava. Até chegar um aluno que não ficava em pé, que tem paralisia cerebral. Até chegar um aluno não verbal, que não fala, que não consegue ficar parado. E eu precisei aprender sobre o universo de cada um. Sim. E quebrar essa minha limitação de que a aula de surf era só isso. Daquele jeito. É só essa fórmula que faz a pessoa ficar em pé na prancha, né? E aprender que cada indivíduo é único e quebrar essa barreira dentro de mim, né? Para poder trabalhar da forma como eu trabalho. Abrir a mente para isso, né? Tem gente que pega onda de joelho. Tem aluno que pega onda na prancha comigo. Sim. Tem aluno que não quer pegar onda, que quer nadar, quer remar na prancha. E respeitar a individualidade de cada um para poder ter um resultado melhor no trabalho, né? Para mim foi muito importante, né? Isso é fundamental, fundamental. Pessoal, tá chegando a nossa hora. Foi muito bom e, na verdade, voou. Foi muito rápido. Espero que o Tito tenha deixado eu falar um pouco dessa vez. Foi muito legal poder conversar com vocês. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é uma dúvida minha. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal com esse projeto ali, mas como que vocês vão conseguir multiplicar esse projeto? Vocês têm em mente ou de criar uma metodologia para poder treinar outros profissionais? Por exemplo, se eu quero instituir no meu hospital dia, aqui na Praia Brava, uma aula de surf terapia focada para dependentes químicos e alcoolistas ou focada para autistas, eu vou conseguir. Por quê? Porque tem a metodologia que a gente vai conseguir. Isso tá no horizonte? Como que isso tá para vocês? Sim.
Tá bastante no horizonte, a gente tem pensado muito sobre isso, né? É um desejo nosso que esse trabalho se multiplique, né? Sim, É um desejo nosso que a gente veja esse trabalho acontecendo em outros lugares Sim. e possa ajudar um número maior de pessoas. Eu, particularmente, tenho anotado todas as experiências que eu tô tendo de dar aula para pessoas com diferentes necessidades, né? Desde pessoas com deficiência visual, dependência química e para poder ampliar mesmo esse trabalho, né? Legal. É um sonho nosso ver esse trabalho multiplicado aí. Não, seria fantástico. Mas a gente sabe que aí nós vamos precisar de surfistas Sim. que comprem a ideia. Sim. Né? Sim. E eventualmente irão aparecer. Sim. Né? Por isso que a gente precisa divulgar o nosso trabalho, para que algum surfista olhe e fale, pô, eu estou aqui em Garopaba, né? Eu estou aqui em Garopaba, será que eu consigo fazer aqui? Sim. E aí a gente vai falar, claro que você consegue. Sim. Como Treinamento, curso, vamos treinar, vem, Sim. sabe? Vamos fazer um curso, a gente vai, a gente, sabe, a gente ajuda, Sim. né? A gente dá o apoio necessário. Então, a gente tem esse sonho, sim. Legal, legal. Muito legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho uma dinâmica que eu faço com todos os convidados, que é um livro, um filme e uma viagem, uma indicação. Não precisa ser voltado para a área da saúde, livro e filme, mas quiser ser, enfim. Um livro, um filme e uma viagem. Vou começar com o título. Um livro, A Trilha Menos Percorrida. A Trilha Menos Percorrida? É Perfeito. um livro que foi de muito tempo. Sabe? Acho que é o livro que eu mais li. É o livro mais ou menos sobre o que é. A trilha menos percorrida é a terapia. Ah, legal. É a trilha menos percorrida. Legal. Porque ela é mais difícil de se percorrer. Mas é uma trilha. Legal. Né? Um filme, são tantos os filmes. Bagdá de Café. Bagdá de Café? É. Perfeito. Bagdá de Café. E uma viagem. É o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aquele lugar é abençoado mesmo. Muito obrigado. Agora, Como é que é Rogério. aquele livro que você me indicou? O primeiro livro para ler? Aturar as pessoas? Não. Dibs? Dibs, é. Dibs também é um dos livros que eu indicaria também. Esse foi o primeiro. Dibs, que é o primeiro livro que eu acho... DIBS? DIBBS. BBS. DIBBS. Dibs, que acho que é o primeiro livro que quem quer trabalhar na área de saúde mental deveria ler, assim como foi recomendado para mim. É um filme sobre dependência química, eu gosto muito de Requiem para um Sonho, que mostra a mesma realidade, apesar de ser um soco no estômago, né? Mas sabe por que eu não gosto do Requiem? Porque ele não apresenta, na realidade, possibilidades de recuperação. Eu acho que ele é muito negativo nisso. Sim, mas eu gosto, assim, sim, né? Principalmente para quem está saindo de alta da internação, né? Para se situar, né? Realmente para a realidade que vai encontrar, né? E... Viagem, cara. Viagem para mim, Ilha Grande. Ilha Grande? Rio de Janeiro. Legal, falo muito bem de lá. Legal. Lá tem onda também? Tem onda também. Lopes Mendes, tem Reserva do Sul, Reserva do Leste. Tem muita onda boa lá também. Legal, show de bola. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa muito legal, muito agradável. Com certeza aprendi bastante. Querem deixar o @ de vocês? Onde que encontra vocês? Na internet? Instagram. @Ondas Arpoador. Ondas do Arpoador? Ondas Arpoador. Ondas Arpoador. Perfeito. Ondas Arpoador. Atila, obrigado por nos receber, foi ótimo. Porque a gente não, eu falo por mim. Adorei estar aqui, foi muito bom conhecer você. Eu também gostei muito de estar aqui. Desde que você fez o convite, eu falo com o Tito, né, Tito? Pô, Tito, quando a gente tiver uma oportunidade, vamos lá gravar o podcast com ele. Porque, poxa, foi muito incrível a sua visita lá no Rio de Janeiro para conhecer o nosso projeto, para conhecer outras instituições, para aplicar no seu trabalho, né? Ali eu vi que você é uma pessoa com ética também, né? Que procura estar se atualizando, estar estudando. Então eu queria muito ter participado desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora assistindo. Curtam, sigam o canal, compartilhem, arrasta para cima, chama. É isso. Respire e confia. Até a próxima.